Olá, eu sou a Marcela Casácio, psicanalista, membro associado da SBP Camp, e junto com a minha colega Renata Tasca, psicanalista e membro associado, coordenamos esse podcast da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas, o Fale Mais Sobre Isso. Temos como objetivo falar sobre a psicanálise, seus desafios, nossa sociedade e suas atividades. Hoje, o nosso convidado é o Alexandre Henrique Paixão, psicanalista, membro das Sociedades Brasileiras de Psicanálise de Campinas e de São Paulo, e também docente da Unicamp. Alexandre, seja bem-vindo. Agradecemos imensamente sua disponibilidade em estar aqui. E hoje, essa conversa é sobre masculinidades. Muito bom. Bom, Marcela, muito boa tarde. Muito obrigado a você e a Renata por esse precioso convite para a gente conversar, né, sobre esse tema tão importante, que é a questão das masculinidades. Inclusive falo no plural, porque tem diferentes ênfases, né, para a gente falar desse assunto, e a gente vai tentar caminhar aqui um pouquinho a masculinidade dentro de uma perspectiva mais psicanalítica, que é o que interessa. Então, estou muito grato mesmo, feliz da gente poder conversar sobre esse tema. É, Sabe, acho que uma coisa que talvez a gente possa começar a pensar sobre as masculinidades, que teriam quatro eixos interessantes para a gente abordar, mas eu não vou falar de todos eles, mas só para a gente ter isso em mente. O primeiro, talvez quando a gente fala em masculinidades hoje, a gente já pensa nas novas configurações da paternidade. Acho que esse seria um elemento interessante para pensar. Um outro elemento relacionado à questão das masculinidades são os fracassos escolares, né, de meninos, ou o fracasso no trabalho, né, dos homens. Então, o primeiro, as questões da paternidade, o segundo, os diferentes fracassos que meninos e homens enfrentam, ou na escola, ou no trabalho, na universidade. O terceiro, a gente poderia falar, né, da questão da violência contra as mulheres, ou também outros grupos, mas dá para a gente concentrar, nas mulheres, e talvez a gente vai falar mais disso, porque é o que nos aproxima bastante da discussão, da psicanálise que eu gosto de fazer. E um último é a questão da saúde e da doença nos homens, que também é um ponto sempre muito importante. Então, eu acho que esses quatro eixos são sempre interessantes para a gente começar a falar de masculinidades. Eu acho que vou enfatizar mais o terceiro, porque tem a ver um pouco com a questão da vulnerabilidade masculina, que é um assunto que me interessa já há algum tempo. E essa conexão também com as mulheres, com o feminino, no caso, né, as masculinidades em relação à violência, acho que vale a pena eu te contar como que eu cheguei nessa discussão das masculinidades, tudo bem? Isso, claro, vamos lá. Então é assim, a pesquisa sobre as masculinidades, ela não nasceu inicialmente do meu interesse na clínica, embora a clínica hoje a questão da masculinidade me chama bastante atenção, é algo que eu tenho parado para pensar, refletir e até escrito sobre as masculinidades dentro da clínica psicanalítica. Mas eu cheguei a isso, na verdade, pela pesquisa com as mulheres. Então, você comentou, né? Eu também sou docente daqui da Faculdade de Educação da Unicamp, e a gente começou anos atrás uma pesquisa em parceria com outras universidades, então tem professores, estudantes envolvidos nisso, que estava relacionado à questão das mulheres esquecidas, apagadas pela história da nossa literatura, sobretudo escritoras do século XIX. Esse é um projeto longo, né? Em outro momento a gente pode conversar sobre isso, mas só para não me estender. Então a gente começou a investigar essas mulheres, trazer à tona o trabalho delas, publicar esses trabalhos. E o que que eu fui percebendo conforme eu lia a produção ficcional dessas mulheres? As configurações de feminino, claro, que estavam ali presentes, porque são mulheres escritoras, né? Mas o interessante, até por se tratar do século XIX, consolidação do nosso sistema patriarcal, para essas mulheres falarem delas, elas falavam do masculino, com muita Hum, força.
E curiosamente, para se conseguirem se expressar, né, um feminino mais Sim. forte, mais transformador, elas começam a trazer a figura do homem, ou mesmo dos jovens, né, dos amantes, de uma maneira mais frágil. Então, enquanto o feminino se destacava, se fortalecia, o masculino ali, no final do século XIX, começava a ser caracterizado como algo mais vulnerável. E a gente continuou as investigações, esse projeto ainda Uhum. segue, e eu fui percebendo, daí fazendo um salto, né, do século XIX para o século XX, que foi surgindo uma literatura. No Brasil há sim expressões, mas muito mais fora, de escritores jovens, homens, trazendo uma personalidade masculina forte em alguma medida, mas também bastante fragilizada, vulnerável. E Sim. foi então o ponto de partida com as mulheres ajudou a revelar esse masculino mais vulnerável, que eu já vou falar como eu leio isso, e Uhum. acabei chegando em outros escritores daí homens, como o Garth Greenwell, que eu escrevi um artigo que eu te mandei, que tem Sim. dois romances bem. Tem três romances, mas eu me baseio principalmente em um. O Edward Louis, bastante conhecido hoje. No Brasil Uhum. tem o Stênio Gardel. Tem um escritor vietnamita, eu devia ter estudado, pensei nele agora, mas tinha que ter estudado como falava em Vietnã. O vietnamita, o nome dele, que é Ocean Vuong, me perdoem aí pela Uhum. pronúncia, que é um escritor incrível. Então, Marcela, foi um pouco assim. Não sei se você quer me perguntar algo ou se eu emendo já Acho que como já que eu pode teria que emendar, que você pensar. já está no embalo, né? Vamos lá. Beleza. Então, eu acho que valeria a pena a gente pensar essa questão, o que que eu estou chamando de vulnerabilidade, porque é, existe dentro e das ciências sociais, principalmente, uma discussão muito importante, intensa e séria de que os homens precisam ser vulneráveis. Então, uma defesa de um masculino mais vulnerável. O que seria esse masculino mais vulnerável? Seria um masculino que luta por uma justiça mais ética, por critérios éticos, um homem mais sensível, mais responsável e assim por diante. Mas o vulnerável que eu estou pensando não é esse. Então eu acredito também nessa Uhum. defesa. Eu acho que o vulnerável nos ajuda a entrar nessa conversa do ponto de vista da psicanálise. Por quê? Menos como uma adjetivação e mais por uma coisa que eu chamo de estrutura de sentimento vulnerável. O que consistiria isso? A gente está falando de um agente, né, da vulnerabilidade ser um agente estruturador da maneira como a masculinidade é organizada na vida, em sociedade, e como essa vulnerabilidade está associado a um medo, Tá, especialmente o medo do feminino. ótimo. Isso não sou eu que disse, né? Quem Sim. disse isso foi o Freud, lá em 1937, no Uhum. Análise Terminável e Interminável, quando ele fala, né, do medo da feminilidade. Depois o Winnicott recupera isso naqueles ensaios, tá naquele livro Tudo Começa em Casa, quando o Winnicott faz uma reflexão sobre democracia, onde ele recupera essa assertiva freudiana e fala do medo da mulher. Mulher. Posso falar isso depois. E o Winnicott, ousadamente, tem um texto de 64 chamado o Feminismo, né? Onde ele também está trazendo essa dimensão. Então, esse medo da feminilidade, né, como algo então mais um agente estruturador da nossa sociedade, como se trata de um medo, então estou falando de um masculino e das suas fantasias. Se a Uhum. gente está falando das fantasias, a gente está falando de uma realidade interna. Se a gente está falando da realidade interna, a gente está falando do nosso mundo psíquico, entramos no nosso terreno, que é o da psicanálise. Então, essa vulnerabilidade estaria dentro aí dessa dimensão de uma experiência emocional que muitos homens vivem diante, não só das mulheres, mas diante do outro. E Alteridade, né? isso, perfeito. E o que seria esse medo da passividade, né? O Freud desenvolve isso, né, maravilhosamente bem, como a gente sabe, o Winnicott também, mas eu fui pegando um pouquinho dos dois
E daria para a gente definir algo mais ou menos assim, né? Esse medo da passividade, esse medo da feminilidade, e daí essa feminilidade, no caso, a psicanálise está aproximando da mulher, né? Porque existe o masculino e o feminino, né? Uhum. O homem feminino, quer dizer. Então, o que que eu estou chamando esse medo da passividade? A gente poderia pensar alguns elementos, Marcelo, que seria uma espécie de regressão narcísica, acho que é um primeiro elemento importante, né? Esse Uhum. medo da passividade. Então, algo que desperta uma regressão narcísica, algo que exacerba um masoquismo muito grande, né? Com daí perdas significativas da identidade masculina, e no caso ela construída socialmente, essa do homem viril, do homem forte, é, macho, ou seja, esse imperativo mesmo da virilidade. Então, esse medo do feminino, esse medo da mulher vindo acompanhado, né? Então, de novo, só para repetir os elementos, de uma regressão narcísica, masoquismo e perdas significativas dessa identidade que a gente tem do que é ser homem, Do que né? é ser homem, né? Tá Isso, do que socialmente construído. É. isso, exatamente, do que é ser homem. E daí, né, elementos como virilidade, coragem, bravura parece que ficam comprometidos, né? Quando, na verdade, isso são sentimentos, são comportamentos que a gente pode valorizar sem perder a masculinidade, né? E Isso. sem perder a feminilidade. Então, acho que é um pouco por aí. Mas, o que que eu, para onde eu caminho, né, depois dessa, ao destacar esse ponto? Como eu te disse, a referência que me ajudou foi a alguns personagens de literatura, né? Então, eu gosto muito lá daquele ensaio, né? A gente pode chamar assim, lá da Melanie Klein, algumas reflexões sobre Aristeia, que ele é de 63. E que a Klein, eu gosto muito dessa passagem, quando a Klein fala que alguns personagens, né, da ficção, da literatura, ela vai usar a Aristeia, eles nos ajudam a lidar com determinados conflitos nossos, né? Conflitos psíquicos. Uhum. Então, eu fiz um pouco ouvindo ali, aprendendo com a Klein, eu fiz um pouco isso. Então, eu fui nessa literatura mais contemporânea, o Garth Greenwell, para mim, é uma referência, e eu já te conto por quê. E ele me ajudou a fazer uma entrada um pouco nessa discussão, porque ele traz em dois romances dele uma relação muito tensa, turbulenta, não com a figura da mãe, curiosamente, né? No primeiro romance Uhum. dele, que se chama O Que Te Pertence, What's Belong to You, a mãe nem aparece, mas é o pai. O problema, né, do feminino, da mulher, aparece transmutado na voz do pai, né? Isso já está no primeiro romance e no outro, né, Cleanliness, que é o Pureza, isso fica mais claro. E tem uma. Aliás, eu acho que eu preciso te contar uma coisa. A gente até chegou numa ocasião da sociedade, lá em 2021, a gente estava na pandemia, eu e a Vera, a gente conversou sobre esse romance, né? Hum. Porque eu já estava Uhum. trabalhando isso, né? Mas foi numa outra situação. E, aliás, me ajudou muito a ampliar as discussões depois dessa conversa. Mas o que que é interessante nesse romance? É a história de um. Vou resumir até para quem vai ouvir a gente ter uma ideia. É a história de um professor estadunidense que vai trabalhar em Sofia, na Bulgária, e ele vai viver lá todas as experiências enquanto um estrangeiro, mas uma vida bastante clandestina, mas no sentido de viver a própria sexualidade. E num desses momentos, daí quem os nossos ouvintes que nos perdoem, me perdoem, porque eu vou antecipar um momento tenso do romance, porque ele tem a notícia que o pai está prestes, está à beira da morte. Isso faz com que ele entre numa cachoeira assim de rememorações
em princípio, muito boas, é muito bonito. Essa parte do romance chama Túmulos. E é tão bonito a maneira como ele vai descrevendo a relação com o pai, é Uhum, preciosa, assim, você fala, nossa, que relação legal. Até que nessas trocas tão ricas entre pai e filho, inclusive bastante íntimas, ele descreve uma cena de um banho, onde ele, o menino, ajuda o pai a se banhar, a lavar as costas, o pai ajuda ele também a se banhar. Tudo ali está muito, até muito organizado. Até que eles saem do chuveiro para se secar, num gesto também muito afetuoso, e nesse momento o menino, o pai avisa que o chão está escorregadio. Ele, na hora que ele vai cair, o pai o segura, né? O sustenta, quase um holding ali. Só que não. Ele tem uma ereção, ele toca com o pênis no pai, e nesse momento o pai joga ele longe, né? uhum. No banheiro, e a descrição do personagem é incrível. Ele fala: é o fim do rosto paterno amoroso, né? E é aí que o romance Se começa, né? desenrola, né? Se desenrola. E só para devolver a palavra para você, por que que isso tem a ver com a questão toda do medo do feminino, o medo da passividade? É, o narrador vai nos contando que aquilo que mais incomodava o pai Uhum. era o fato dele ser um menino que tinha traços, sinais do feminino. Isso. Então, esse é aí que a coisa começa. Então, é o chamado mulherzinha, né? O menino Uhum. não pode ser uma mulherzinha. Isso. E esse é, para mim, o ponto de partida para a gente pensar essa vulnerabilidade. Não sei se fez sentido. Sim, acho que você chegou num ponto muito importante que essa vulnerabilidade, então, ela vem mostrar para a gente algo muito próximo de uma solidão, que é, E né, você caracterizando esse menino que está vivendo uma relação extremamente amorosa, né, e de repente ele é jogado aí nessa solidão. muito bom. É, o que dá pra gente, ótimo isso, né? O sentimento, inclusive, de isolamento. Uma expressão que daria para a gente aproveitar e que eu colhi até lá do Gilberto Safra, né, que nós gostamos bastante, que ele fala em termos de fratura ética, né? Eu tentei caracterizar esse evento aí, parece como uma fratura ética, porque esse não é só um ato de violência, ele fratura eticamente, ética, psiquicamente Ele esse quebra, menino. né? Ele Ele quebra. quebra algo que estava em constituição ali. Isso, exatamente. E daí o Safra vai desenvolver isso muito, né, lindamente, não dá para recuperar aqui, mas a gente vai acompanhando o raciocínio dele quando ele fala dessa dimensão das fraturas éticas, né? Ele chega no elemento do desenraizamento, ou seja, né, a fratura ética você arranca a raiz, né? Que é Hum, isso que você acabou de falar. Então esse menino ele estava se enraizando na vida, graças à relação com o pai, e essa raiz é arrancada, né? Tanto que ele vai trazer experiências clandestinas. Então, usando isso do romance para gente, pensando naquilo que uhum, a Klein nos deu como método, né, do uhum, personagem ajudar a gente a pensar determinados conflitos. Então, acho que essa vulnerabilidade ela está muito associada, a masculina, a esse desenraizamento. Que, de novo, nos liga lá naquela questão que eu estava comentando, né? O que aparece nesse desenraizamento? Regressão narcísica, masoquismo, perda da identidade e o que você acabou de falar, uma solidão total, que tem a ver uhum. com esse isolamento, né? Eu gosto de um termo para traduzir essa solidão, né? Mas também essa dimensão do desenraizamento, que é a clandestinidade masculina, né? Isso, que acho que Então, você coloca nesse seu artigo que você cita esse romance, né? isso. Que é uma experiência desenraizadora, né? De sobrevivência,
de não, de novo, de não enraizamento, de um sofrimento narcísico, né? Muito grande. Então, essa regressão narcísica leva a esse sofrimento, né? Muito, muito grande. Então, daria para a gente pensar que uma masculinidade vulnerável, ela está aí pautada por essa vida masculina clandestina, né? Uhum. O que que também pensei, né, que a gente pode conversar nisso, né, sobre o que que eu estou chamando de clandestinidade. Daria para a gente pensar muitos elementos, o que que cada um, né, sente e pensa sobre o clandestino, mas além dessa dimensão de uma perda de identidade, que é muito forte, né, na clandestinidade não há, eu pensei que tem essa falta de direção, de um lugar. E daí, Marcela, acho que caiu como uma luva isso essa semana. Uma amiga minha, socióloga, me mandou um artigo da The New York, New Yorker, perdão, que eu achei tão legal. É sobre uma universidade que está sendo construída lá nos Estados Unidos. É, que tem, né, como objetivo oferecer um tipo de educação lá, não só técnica, mas também emocional, especialmente, não é só para homens, para mulheres também, mas homens também. Mas o que achei muito interessante no artigo é o que diz o autor. Ele fala assim que hoje os meninos e as meninas, mas principalmente os meninos, não tem mais um roteiro claro do que é ser homem, né? Ele não usa a palavra clandestino, mas Uhum. ele traz essa Essa ideia ideia. do roteiro, de uma direção. Então ele fala, antes era muito claro, eu tenho que estudar, jogar bola, trabalhar, casar, sustentar a casa, depois contribuir com a comunidade, envelhecer e morrer. Ou Uhum. seja, um roteiro muito claro do que é ser homem, né? Uhum. E então esse roteiro, essa direção, né, e que ia fazendo com que você rapidamente se enraizasse, né? É, parece que fica bastante comprometido, né? Então a angústia, né, tá muito nessa perda, né, desses referenciais e que a gente precisa de fato construir outros, porque o problema não é só não ter um roteiro. O problema era a quantidade de homens que não se encaixavam nesses roteiros, Isso, né? isso. E que gera ainda mais sofrimento, deixando todo mundo vulnerável e a gente volta de novo, né? Volta lá para essa solidão e para a construção que a vulnerabilidade implica, né? Exatamente. É muito interessante, né? Essa ideia de podermos escolher nos deixar tão angustiados, né? Exatamente. Exatamente. Eu até anotei, mas eu não estou achando aqui. Depois eu posso te passar o nome desse artigo que eu achei tão Isso, legal que está no The New Yorker. New Yorker tá. só. Mas, o que que eu queria também te contar? Hum, Por conta do nosso podcast, eu fui também pesquisar outras coisas, conversar com outras pessoas. É legal, tem uma discussão boa na sociologia hoje sobre masculinidades, acho que em vários campos, né? sim, tá. A coisa tá avançando. Mas conversando com um professor daqui da Unicamp, ele me deu, Marcela, você não vai acreditar, um trecho de um edital de concurso, eu vou me limitar a falar isso, tá? Não vou dar Uhum. tantos detalhes, mas onde lá nesse concurso era um dos critérios de avaliação é a masculinidade dos candidatos. E daí eu separei para ler para você, que é impressionante o que era solicitado, um bom perfil de um candidato homem. Homem, O que que ele deveria atender? É o seguinte. Então, um homem que tiraria ali no quesito masculinidade, como que ele faria para tirar 10? Ele teria que ter uma capacidade de não se impressionar com cenas violentas, isso que é ser homem. Suportar vulgaridades, não emocionar-se, tampouco
demonstrar interesses por histórias românticas e de amor. Isso era solicitado num Solicitado. concurso. Então, de novo, eu vou repetir que é bem legal para pensar. Uma capacidade. O que que era então um homem, né? É alguém que tem uma capacidade de não se impressionar com cenas violentas. Então, ser homem, de fato, não só lidar, né, mas ser violento. Uhum. Suportar vulgaridades, palavras de baixo calão, né, humilhação. Não emocionar-se, tampouco demonstrar interesses em histórias românticas e de amor. Afinal, isso é assunto de mulher, né? Voltamos ao nosso problema do medo do feminino, né? Sim. E é a Não é demais isso? construção, é demais, né? A construção daquela imagem mesmo do homem, e que a gente pode encontrar na literatura sob várias formas, né? Agora você falando, me veio o Riobaldo ali Uhum, no Grande é. Sertão Veredas, né? Onde ele está no meio dos homens, com muita morte, com muita guerra, é o jagunço perfeito, que não se emociona, mas só que não, né? Ele se Tá, tá. apaixona loucamente Por um outro por jagunço, um outro jagunço. Tinha que ser né? um jagunço. Não é? Mas E que é é muito lindo. Fala, interessante, é continua. lindo. Não, fale você, vai, a palavra é Não, sua. não. Não, achei ótima essa referência do Guimarães que você trouxe, né? Porque depois a gente não vai contar, né? O final do Grande Sertão. Pra... Já contei do Garfield Buñuel, daí Já contar o deu do spoiler clássico. demais hoje. Mas como é interessante, né? É o homem símbolo da bravura, né? E como aquele homem vai mostrando ao longo do romance uma sensibilidade, né? Impressionante. A força dele vai se constituindo nessa sensibilidade. E quanto mais ele se aproxima, né, do Diadorim, quanto mais trocas ele tem, né, mais é, sensível ele vai ficando, né? Mais Uhum, fortalecido. uhum, E daí, sabe uma coisa que eu acho que valeria a pena a gente também pensar em torno dessa questão das masculinidades e que a gente está chamando de vulnerabilidade? Quando você falou da solidão, né? Até no exemplo que eu dei, me passou uma ideia, ela escapou, mas agora ela voltou. É, que, na verdade, Marcela, acho que você está falando do fim do cuidado, né? Acho que nós dois estamos falando disso. Que é aquela experiência lá da cena, né? Do banho. E quando a gente começa a ver essas características do masculino que é solicitado, né? Dos homens, parece que é um homem descuidado, né? Então é um homem que não está, né? É um homem desprotegido, né? Um homem uhum, que desassistido, porque vou até repassar, né, as palavras aqui. Não pode se impressionar com cenas violentas, tem que suportar vulgaridades, não pode se emocionar, não pode se interessar por coisas românticas. É descoberto, né? é, É totalmente o fim do cuidado. E sim. daí vem um pouco na direção daquilo que você dividiu comigo lá naquele artigo, que é sobre a saúde e as doenças masculinas, né? Uhum, isso. Muito legal você ter chamado a atenção para isso, porque acho que não vai dar para gente. Eu nem tenho estudo sobre isso, então eu não posso falar muito. Mas só Mas fala um pouquinho do artigo para o pessoal que está ouvindo a gente entender. é legal, né? Porque mostra, né, estudos atuais no Brasil que começa a emergir, né, uma procura maior dos homens pela saúde pública para ser assistidos, né, sobretudo em doenças que matam muitos homens, como câncer de próstata, ou outras doenças masculinas, mas doenças não as doenças masculinas, doenças que afetam os homens, mas Os homens. essa é uma delas. E daí como tem políticas hoje, né, investindo nisso, né, não estamos fazendo nenhum tipo de campanha aqui, mas só chamando a atenção. E como os homens demoram para se inserir nesses processos, né, de Uhum, cuidado de si, que é o que a gente está isso. conversando. Então, essa questão da saúde, né, e da doença masculina, ela é um tema fundamental. Morrem mais homens, né? É, isso já está, né, comprovado, as mulheres se cuidam muito mais.
Então, acho que é importante chamar Isso, porque atenção. os homens, eles acabam negligenciando a saúde em função dessa associação rápida com a vulnerabilidade, com a fragilidade, que é Exatamente. coisa de mulher, coisa de Coisa de mulherzinha, mulher. né? E aí Exatamente. eles vão ficando mesmo sem assistência, inclusive em saúde mental. Aí, acho que a saúde mental aí mais ainda, né? Isso Isso, aí. exatamente. É aí que eu queria chegar, né? Então, de que essa questão, né, da saúde da doença dos homens, né? Daí é uma questão que nos interessa, né? Você, a minha, a Renata, todos nós, desses homens no consultório, né? Uhum, Conseguirem vir buscar os recursos, né, da psicanálise para cuidar de si, né? Para cuidar de si. Que acho que pelo menos daí na minha experiência clínica mais recente, né, tenho ficado muito satisfeito nesse sentido, porque de fato tem uma presença hoje, né, bastante expressiva dos homens no consultório. Então, e outros colegas meus também têm, né, do jeito que você tem pacientes homens também, mas é uma coisa que antes não acontecia tanto na clínica. Tinha muito mais pacientes mulheres, né, do que homens. Então tem hoje um uhum, interesse, né, e que se dedicam à análise mesmo, né, comprometidos, investem, né, a vida ali, né. uhum. E muitos na parceria com as esposas, né, com os esposos também, mas com as esposas que incentivam isso. E eu acho, Marcela, que talvez a gente pudesse não fechar a discussão sobre a questão da violência lá que eu tinha falado, mas eu acho que a gente não deveria deixar de falar um pouco disso, não para a gente entrar na discussão do feminicídio, eu não tenho repertório para isso, né? Não Uhum, tenho, e eu acho que esse é um assunto é, é, polêmico, importante para ser debatido, mas o que eu pensei é de que esse medo, né, do feminino, esse medo da passividade, só queria reforçar então isso. Ele é gerador de violência, né? Ele acaba sendo um impulso, né, reativo, que acaba levando os homens a terem uma relação bastante agressiva, sim. porque esse medo da passividade está muito ainda colado, né, com a Uhum, ideia de que o passivo é feminino, é coisa de mulherzinha, né? uhum, E daí eu tenho um livro muito bonito da Júlia Kristeva, que se chama Prelúdio, para uma Ética do Feminino. Esse livro é muito bonito, é um livro de 2024. O que impulsionou a escrita desse livro foi até uma homenagem que ela foi convidada para um dos congressos da IPA, onde ela faz lá considerações sobre a gestão, né, da Virginia Ungar, e onde ela lança essa questão da ética, que uma ética do feminino é mais do que ter a presença de uma uma mulher. mulher, né? É esta mulher, na verdade, não só, mas tudo aquilo que está em andamento é orientada por uma ética, né? Do trabalho, né? Da responsabilidade, estética e tudo mais. E eu acho, por que que eu estou chamando a atenção para esse ensaio, né? Para esse livro da Cristeva? Porque lá ela faz uma solicitação, dá para até a gente dizer uma reivindicação, sobre um feminino transformador. E Uhum, daí vou pedir licença para a Júlia Cristeva, e, né, porque eu já fiz isso, né, dando esses créditos para ela, mas eu acho que é isso que a gente tem que solicitar do masculino também. uhum, Então, não mais uma masculinidade vulnerável, mas uma masculinidade transformadora, né? Que um self masculino, né? Mais uhum, maduro, mais integrado, menos ameaçado pelo feminino, menos isso. ameaçado pelas mulheres ou por outros grupos. Que possa fluir, né, entre si. Então, o feminino que vai para o masculino e volta, né? Não existe Exato. você chegar no feminino e ficar.
Né? Não existe chegar exatamente. no masculino e ficar. Por que que a gente não transita? Boa, boa. Acho que é um pouco por aí, né? E daí, talvez para a gente fechar, né? É, o, eu não acho aqui, eu queria uma passagem, mas eu acho que eu acho de memória, né? Porque o Winnicott, lá naquele ensaio que eu comentei com você, ele vai dizer, né? Então, o medo da mulher é um agente estruturador da nossa sociedade. E daí, lá nesse texto dele de 1950, ele vai mostrar, né, como vai trazendo diferentes exemplos, o fato de não ter mulheres na época líderes, né, presidentas, ou dirigindo universidades. Ele vai dando vários exemplos, né? No caso, a própria IPA, né? E como esse medo dessa mulher forte, né, estava muito ligado às relações, né, mais primordiais que Entendi. todos nós temos em relação à nossa mãe, né? A Uhum. figura primordial da nossa vida, né? E daí isso também é uma coisa interessante para a gente pensar. Na clínica, às vezes eu fico atento a isso, né? Como os meus pacientes têm as relações, né, com as esposas e depois eles apresentam a relação que eles têm com as mães, não é uma coisa de causa e efeito, não. É mais rico do que eu estou falando, né? O processo é mais rico. Uhum. Mas é curioso como, às vezes, o medo da mulher, do presente, quase uma fobia, né? É muito próximo do medo da mãe, né? Uhum. Então, acho que é uma coisa interessante para a gente ir observando na clínica, né? Como o medo da mulher, ou então o medo da colega do trabalho, Isso. o medo da colega da classe, medo da Uhum. professora, né? Parece óbvio agora, né? A gente falando assim, você e eu, mas É, não, né? É porque a gente não. está falando de partes inconscientes nossas, né? Com certeza. E eu estou lembrando aqui também de um outro artigo que você escreveu e você aponta como as coisas hoje estão diferentes, desde do Freud, né? Que você fala lá em, acho que 1910, que o Freud coloca sobre o casar Uhum. para o homem, né? E E- uma das escolhas que ele faz, que é a esposa, que a grande questão é, ele vai escolher a mulher santa ou aquela mulher que de santa não tem nada, né, uma prostituta. E que esse era um grande conflito. E que hoje a questão não é mais essa, né? Hoje Exatamente. eu posso escolher uma que seja as duas, porém a questão é como me relacionar com ela, né? Com essa mulher. Muito bom, bem lembrado disso. Esses são aqueles ensaios, né, que o Freud batizou de psicologia do amor, né? Um, dois e três. Isso, um, É dois, bem bonito, né? Isso até se liga com o início da nossa conversa, quando eu uhum, falei dos estudos lá das escritoras do século XIX. Elas são as primeiras ali que começam a se emancipar e elas começam a construir outras personagens, que não é mais não é mais a Ceci do José de Alencar, aquela moça pura, né, doce, mas uma mulher mais grave, mais transgressora, isso vai surgindo, né? E o que é interessante nesse texto que você recuperou, que eu chamo do complexo de Cebolinha, que é uma isso. homenagem ao Maurício de Souza, né, por conta das questões do Cebolinha, né, a fobia que o Cebolinha tem em relação à Mônica, né, que ele ama, né, e odeia, né, ao mesmo tempo, né. Então, eu acho bem lembrado isso. E daí, o que acontece muitas vezes, né? Que a mulher, hoje, valorizada, reconhecida pelos homens, né? Que eu tô em relação, na clínica, ou mesmo na sala de aula, é uma mulher que tem uma gravidade, que tem uma agência, que se coloca, que é crítica, que tem uma pauta muito clara do lugar da mulher, do homem, e os homens gostam, né, dessa relação. Mas daí é aquilo que o Freud fala, a vida emocional dos homens, lá no Hans, né? Eu acho lindo, assim, sabe? É feita de pares contrários, né? E daí, Uhum. ao mesmo tempo, amam essas mulheres, mas ficam muito assustados com elas, com muito Hum, medo, chegando a beirar, às vezes, uma fobia, né, em sim. relação a essas mulheres.
E com isso volta também naquela questão que, de novo, é o medo da passividade. Regressão Uhum. narcísica, quais foram os elementos que eu trouxe? Regressão narcísica, a questão do masoquismo e perda da identidade masculina, né? Da virilidade, principalmente. Tem um. Eu fiz umas anotações, Marcelo, mas é incrível, a gente está conversando, eu não acho nenhuma, mas não é que eu sou tão indisciplinado assim, mas Chega na é, hora, né? A gente se... é, eu não. Tem uma coisa que eu pensei agora, te falando isso, tem um sociólogo, ele chama. Oh, meu Deus, Jablonka, Ivan, eu acho, ou. Então, ele se chama Ivan Jablonka e ele tem um livro chamado Homens Justos. E lá ele fala sobre o imperativo da virilidade. Hum, E então, eu acho que é também disso que a gente tá falando aqui, né? Então, não se trata da gente detonar, não a questão da virilidade, mas a questão da força, da coragem, da bravura, que tudo isso são elementos importantes, senão a gente não sobrevive, né, na sociedade que a gente vive. Mas não viver sob esse um imperativo, né? Porque, claro, força, coragem, bravura não tem nada a ver com virilidade. A gente transformou isso em virilidade. Mas às vezes isso é colocado como um imperativo. Então, o isso. homem que às vezes não se sente tão corajoso, por um momento não tá, tá um pouco mais frágil, como se isso não pudesse caber. E falando assim, parece, nossa, não, isso não é real, isso não é verdadeiro. Mas sim, né? Esse Verdadeiro e imperativo. altamente profundo no nosso inconsciente, Uhum, né? Porque essas exato. construções, elas são extremamente fortes, né? Exatamente. Exatamente. Então, que é, de novo, cai no medo da passividade. Então, ou eu fico, né, do ponto de vista da experiência emocional, ou eu vivo sob esse imperativo, né, da virilidade, da força, da bravura, da coragem, da coisa destemida, ou então eu fico ali passivo, vulnerável, assustado, né? É os pares contrários, né? Lá Isso. que o Freud tá dizendo, subordinado, né? Essa ideia de subordinação em relação a, por exemplo, essas mulheres fortes é uma coisa que eu tenho ouvido muito, né? Eu gosto, né? Tem essa é, ambiguidade. Eu gosto muito da minha mulher, mas eu me sinto subordinado, eu me sinto diminuído, né? Então tudo isso cria um caldo complicado ali. Uhum, sem dúvida. E você sabe que nós estamos já chegando ao final, e eu fiquei pensando, gente, mas nós temos ainda tanta coisa para falar, Pois porque é. esse tema, até para psicanálise, né, é um tema que precisa muito ser estudado e ser atualizado e tal. E você falando, eu me lembrei até das teorias mais feministas de hoje, né, da trans, Uhum, falando sobre as performances, né, que a gente é obrigado a realizar. Então, o uhum. quanto que isso vem de um lugar que a gente não sabe muito bem de onde. Quando a gente vê, a gente está fazendo, né? Sim, É sim. muita coisa ainda para ser conversado. Precisamos de alguns podcasts a mais, né? Com certeza. Acho que fica aí esse assunto, né, para a gente poder conversar também, né, a questão da transexualidade, entre outras, né, expressões ou manifestações, né, expressões de gênero, e de identidade, mas acho que vale a pena a gente reforçar, né, acho que estou pensando agora aqui, né, que essa conversa sobre a masculinidade mais vulnerável talvez é uma luta nossa, né, pra um self, né, daí falando agora em termos de um eu mesmo, né, masculino, mais integrado, que combine justamente, né, o masculino e o feminino, Uhum. de uma forma menos temerosa, menos fóbica, e que consiga de fato, né, caminhar por uma ética desse masculino fazendo
apropriação daquilo que disse a Cristeza. Esteban. Que seja Aham. um prelúdio, né, de uma ética do Prelúdio. masculino, né? Ótimo. É isso aí, muito bom. Bom, Então, vamos chegando ao fim, agradecendo muito essa conversa, que ainda merece muito mais, né, Alexandre? Muito obrigada pelo seu nossa, tempo, muito obrigada por estar aqui com a gente. eu que agradeço você e a Renata bastante. Espero que tenha sido também proveitoso. Eu gostei muito, aprendi muito, né, te ouvindo, me ajudando a pensar esses pensamentos. Então, muito obrigado. Obrigado Obrigada a mesmo. você. Até mais. Um beijo. Até. Um beijo.